Boa tarde, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aulinha de resistência dos materiais 1. Hoje vai ser a nossa terceira aula, né, galera? Hoje será a nossa terceira aula de resistência dos materiais 1. Quem vos fala aqui é o professor de vocês, Ricardo Nicolas. Pela voz vocês já devem estar reconhecendo, certo? E na aula de hoje nós vamos falar sobre tubos de paredes finas. A aula de hoje vai ser sobre tubos de paredes finas submetidos à torção, certo? Então, esse vai ser o conteúdo da aula de hoje e ao final da aula nós vamos resolver algumas questõezinhas sobre esse conteúdo, beleza? Então, nós vamos aprender hoje como se comportam esses tubinhos de paredes finas quando eles estão submetidos à torção, certo? Então, vamos lá. Bem, antes de iniciar a aula, vamos repetir aquelas regrinhas de conduta, né? Que todos vocês já sabem, mas nós vamos repeti-las. Para que possamos manter um ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, é necessário observar essas regrinhas de conduta. Então, para se preparar para as nossas aulas virtuais assíncronas, que são as aulas gravadas, você deve escolher um local na casa de vocês, o mais apropriado possível, né? Separado de outras pessoas e de outras atividades dessas pessoas que possam interferir, né, na atenção de vocês à nossa aula, certo? Então, o objetivo disso é que vocês tenham o máximo de atenção possível na aula no momento em que vocês estiverem assistindo essa videoaula, certo? Não compartilhe a gravação das aulas ou os materiais disponibilizados pelo professor. É proibido copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto e ou documentos contidos nessas aulas, em qualquer meio eletrônico, certo? E é proibido também criar qualquer tipo de trabalho utilizando as imagens, textos ou documentos dessas aulas, sem ter por escrito o prévio consentimento de todos os envolvidos na exposição, certo? Então, como a gente já sabe, isso deve ser seguido tanto para aulas síncronas quanto para aulas assíncronas, certo? A sala de aula virtual, vocês já sabem, nada mais é do que uma extensão da nossa sala de aula presencial e, portanto, o regulamento da organização didática, que é o nosso ROD, é o documento que rege toda essa dinâmica. Ao ter acesso à nossa sala de aula virtual para atividades síncronas ou assíncronas, vocês estarão cientes de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE, como no âmbito civil e criminal. Beleza? Então vamos iniciar a nossa aula, certo? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre tubos de paredes finas com seções transversais fechadas, certo? Então aqui a gente tem, no lado esquerdo, aqui a gente tem um desenhozinho de um tubo, certo? Esse tubo, ele é um tubo de parede com espessura T variável, ele é um tubo de parede com espessura T variável, certo? E esse tubo, ele está submetido a um torque nesse sentido aqui, certo? Ele está submetido a um torque nesse sentido. Então, pessoal, o que é que acontece com esse tubo quando a gente submete esse tubo a um torque? O que é que acontece com ele? Então, nós selecionamos aqui um pequeno elementozinho do nosso tubo. Esse elementozinho ele tem uma largura transversal dx e um comprimentozinho s. Então, nós pegamos esse elementozinho e demos uma ampliada nesse elemento para verificar o comportamento do nosso elemento quando esse tubo estiver submetido a esse torque aqui, certo? Então, o que é que acontece? Quando a gente submete esse torque nesse sentido, vão surgir aqui tensões de cisalhamento,
certo? Nessas extremidades aqui, certo? Na extremidade A, nós vamos ter tensões de cisalhamento tal A, e nessa extremidade B do lado direito, tensões de cisalhamento tal B, certo? Percebam que nessa face aqui, nós vamos ter tensões nesse sentido aqui, ó, nesse sentido. Exatamente porque o torque é nesse sentido, certo? Então, nós vamos ter tensões de cisalhamento nesse sentido aqui, nessa face transversal. Nas faces longitudinais, nós vamos ter tensões de cisalhamento do lado esquerdo para cá e tensões de cisalhamento do lado direito para cá, certo? Então, na face transversal, as tensões de cisalhamento vão ser nesse sentido, e nas faces longitudinais, nós vamos ter uma tensão de cisalhamento nesse sentido do lado esquerdo e no sentido oposto do lado direito. Beleza? Então, pessoal, para que haja o equilíbrio, a força FA na face longitudinal de espessura TA, quer dizer, a força que vai estar agindo nessa face longitudinal aqui, ela tem que ser igual à força que vai estar agindo na outra face longitudinal. Então, para que haja o equilíbrio, a força que está agindo aqui, ela tem que ser igual à força que está agindo aqui do outro lado. Então, quanto é que vale a força que está agindo aqui? Bem, a gente sabe que força é igual a tensão de cisalhamento vezes área. Certo? Força é igual a tensão de cisalhamento vezes área. Então, pessoal, a nossa tensão de cisalhamento vezes a área. Quanto é que vale a área do lado esquerdo? A área do lado esquerdo vai ser igual a espessura TA vezes a largurazinha dx. Isso daqui vai ser igual à nossa força FA. Certo? Para que haja o equilíbrio, a nossa força FA tem que ser igual a FB. A nossa FB vai ser quanto? Nossa FB vai ser igual a tensão de cisalhamento B vezes a espessura do lado direito, que é TB, Tzinho B, né? Vezes o nosso dx, certo? Aqui o dx é constante. Do lado esquerdo, a largurazinha é dx, do lado direito, a largurazinha também é dx, certo? Então, aqui é dx. Então, pessoal, isso daqui tem que ser igual a isso daqui. Então, se a gente cortar o dx, nós vamos ter que a tensão de cisalhamento em A vezes a espessurazinha de A vai ser igual à tensão de cisalhamento em B vezes a espessurazinha de B. Beleza? Agora vamos falar sobre fluxo de cisalhamento, certo? O que é o fluxo de cisalhamento? O fluxo de cisalhamento é uma força dividido por unidade de comprimento. O produto da tensão de cisalhamento longitudinal média multiplicado pela espessura do nosso tubo é o mesmo em cada ponto da área da nossa seção transversal. Então, se a gente pegar um elementozinho dentro desse elemento aqui, nós vamos ter esse comportamento aqui em relação à tensão de cisalhamento média. Essa daqui é a nossa tensão de cisalhamento média, certo? Nossa tensão de cisalhamento médio. Esse AVG é porque em inglês é average, certo? Que é média. Então, o produto da tensão de cisalhamento longitudinal média multiplicado pela espessura do tubo é o mesmo em cada ponto da área da seção. E este produto é o que a gente chama de fluxo de cisalhamento. Então, o nosso fluxo de cisalhamento, que é o nosso Qzinho, ele vai ser igual a essa tensão média de cisalhamento multiplicado pela nossa espessurazinha desse elemento, certo? Então, com isso, a gente tem o nosso fluxo de cisalhamento. Então, se a gente considerar a tensão de cisalhamento em Newton por metro quadrado, multiplicar isso daqui pela espessura, que é metro, nós vamos ter o fluxo em Newton por metro. Beleza?
Então isso é o que a gente chama de fluxo de cisalhamento. Bem, continuando aqui, né? A tensão de cisalhamento, ela vai desenvolver uma força DF, que vai ser igual à tensão média de cisalhamento vezes dA. Isso aqui a gente já viu, né? Então, esse dA vai ser o quê? Esse dA, ele vai ser a espessura, né? A espessurazinha T, multiplicado pelo comprimentozinho ds, certo? Então, o nosso DF, que vai estar atuando aqui na linha de centro da parede do nosso tubo, o nosso DF, que vai estar atuando na linha de centro da parede do nosso tubo, ele vai ser igual à tensão de cisalhamento média, que está atuando aqui na parede, vezes a áreazinha, né? A área vai ser T vezes ds, certo? Então aqui nós vamos ter a nossa força que está atuando aqui, certo? Essa força, ela está atuando tangencialmente a essa linha de centro da parede do tubo, certo? E como o braço de momento é H, o nosso torque dt vai ser igual a H vezes dF. O nosso torque dt vai ser igual a H vezes dF. E o nosso dF a gente sabe que é igual à tensão de cisalhamento média vezes a espessurazinha da parede vezes o nosso ds, certo? Então, integrando essa parte aqui direita e integrando a parte esquerda, nós vamos ter o torque como sendo igual à integral de linha de H vezes a tensão de cisalhamento médio vezes a espessura vezes ds, certo? Como essa tensão de cisalhamento e a espessura são constantes, para esse nosso caso aqui, essas duas grandezas aqui elas vão sair da integral. E nós vamos ter T igual à tensão de cisalhamento médio vezes a espessura vezes a integral de linha de HDS, certo? Beleza, né, pessoal? Agora, se a gente observar a nossa área média do triângulozinho azul aqui, se a gente observar essa áreazinha média do nosso triângulo, o nosso DAM, certo? Que é a nossa fraçãozinha de AM, porque esse nosso AM vai ser o quê? O AM é toda essa área aqui, certo? É toda essa área no centro do nosso tubo a partir da linha de centro da parede do tubo. Então, essa áreazinha AM é toda essa área a partir da linha de centro da parede do tubo. Então, a nossa fraçãozinha DAM, que é essa fraçãozinha azul aqui, vai ser igual à área desse triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2. Tendo como base ds, a altura e a altura h. Então, o nosso DAM vai ser igual a 1 meio de h vezes ds. Então, substituindo HDS aqui na integral, nós vamos ter que HDS vai ser igual a 2 vezes DAM. Então, nosso torque vai ser igual à tensão de cisalhamento média vezes a espessurazinha vezes a integral de HDS, que é igual a 2 vezes DAM. Beleza? Então, com isso, nós vamos ter que o nosso 2 vai sair para fora da integral, né, que é uma constante. O nosso torque vai ser igual a 2 vezes a tensão de cisalhamento média vezes a espessura do nosso tubo vezes a nossa área AM. Beleza? Então, se a gente isolar aqui a nossa tensão de cisalhamento média, nós temos que a tensão de cisalhamento médio vai ser igual ao torque dividido por 2 vezes a espessura vezes a nossa áreazinha AM. Beleza? Então, como o nosso fluxo de cisalhamento é igual à tensão de cisalhamento média vezes a tração, nós podemos encontrar o fluxo de cisalhamento em função do torque e em função de AM. Beleza? Então, o nosso fluxo de cisalhamento vai ser igual ao torque dividido por 2 vezes a nossa áreazinha AM. Certo? Agora nós vamos encontrar a formulação que a gente utiliza para o ângulo de torção φ
em tubos de paredes finas. O nosso ângulo de torção φ em radianos de um tubo de parede fina e comprimento L, feito de material com comportamento linear elástico, ele pode ser expresso por essa formulazinha aqui, certo? Então, nosso ângulo de torção φ, ele é igual ao torque vezes o comprimento do nosso tubo, dividido por 4 vezes a nossa área AM elevado ao quadrado, vezes o modo de elasticidade transversal do material, tudo isso multiplicado pela nossa integral de linha de 1 sobre a espessura ds, certo? Então, com isso, com essa formulazinha, a gente consegue encontrar o ângulo de torção de um tubo de parede fina submetido a um determinado torque, certo? Agora vamos para os exercícios. Então vamos começar por esse exemplinho 8 aqui, certo? Então vamos lá, galera. Esse exemplo 8, ele quer que a gente calcule o quê? Ele pede para a gente calcular a tensão de cisalhamento média em um determinado tubo de parede fina com uma seção transversal circular de raio médio RM, certo? Ele diz que o nosso tubo ele tem um raio médio RM e uma espessura T'. E diz que esse tubo está sujeito a um determinado torque T, certo? Além de calcular a nossa tensão de cisalhamento média, ele pede para a gente calcular também o nosso ângulo de torção relativo φ, se o tubo tiver um determinado comprimento L, certo? Então vamos lá. Então a primeira coisa que ele pede aí é para a gente calcular a tensão de cisalhamento média, certo? Tensão de cisalhamento média. Então, pessoal, a gente sabe que a nossa tensão de cisalhamento média... Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Pronto, aqui fica melhor, né? Então, a nossa tensão de cisalhamento médio vai ser igual ao torque que está sendo aplicado ao tubo, dividido por 2 vezes a espessura do tubo, vezes a nossa areazinha AM. Essa nossa areazinha AM, a gente sabe que é a área a partir da linha de centro da parede do tubo para dentro. É a área a partir da linha de centro da parede do tubo para dentro do tubo, certo? Então, essa área vai ser igual a πr ao quadrado, sendo R igual a esse raio médio RM. Então, com isso, a gente já encontra de cara a nossa tensão de cisalhamento média, que vai ser igual ao torque dividido por 2 vezes a espessura, vezes π Rm ao quadrado, certo? A segunda pergunta é o cálculo do ângulo de torção relativo. Então, ele pede agora para a gente calcular o ângulo de torção relativo. Beleza? Então, para encontrar o ângulo de torção relativo, nós precisamos primeiro calcular o momento polar de inércia dessa nossa seção, certo? Então, o momento polar da nossa seção vai ser igual a π sobre 2 vezes o raio externo elevado à quarta potência menos o raio interno elevado à quarta potência, certo? A gente pode representar isso daqui como um produto notável. Então, o produto notável que representa essa expressão aqui é raio externo elevado ao quadrado mais raio interno elevado ao quadrado vezes raio externo elevado ao quadrado menos raio interno elevado ao quadrado, certo? Isso daqui é um produto notável. Então, mais uma vez, isso daqui, essa segunda parte aqui da expressão também é um produto notável, certo? Essa parte aqui também é um produto notável, que é exatamente a ao quadrado menos b ao quadrado. Esse a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b, certo? Então, a gente pode representar toda essa expressão aqui por essa expressão aqui de baixo. Então, nosso momento polar vai ser igual a π sobre 2 vezes o raio externo ao quadrado mais o raio interno ao quadrado multiplicado pelo nosso
produto notável A mais B vezes A menos B, que vai ser o raio externo mais o raio interno vezes o raio externo menos o raio interno. Beleza? Ok. Então, pessoal, de uma maneira aproximada, a gente pode considerar o nosso RM, que é o nosso raio médio, como sendo igual ao raio externo e igual ao raio interno, certo? Aproximadamente, o nosso raio médio a gente pode considerar como sendo igual ao raio externo e igual ao raio interno. Além disso, a gente sabe que o raio externo menos o raio interno é igual à espessura do nosso tubo T. Então, substituindo esses valores nessa expressão, o nosso momento polar de inércia vai ficar como? Vai ficar igual a π sobre 2 vezes Rm ao quadrado mais Rm ao quadrado, fica 2 vezes Rm ao quadrado, vezes Rm mais Rm, 2Rm, vezes raio externo menos raio interno, que é igual a espessura, vezes Tzinho. Então, corta esse 2 com esse 2, então o nosso momento polar vai ficar igual a 2 vezes π vezes o raio médio elevado ao cubo vezes a nossa espessurazinha. Beleza? Agora é só aplicar a fórmula do nosso ângulo de torção, certo? O nosso ângulo de torção, a gente sabe que ele é igual ao torque vezes o comprimento do nosso tubo dividido pelo módulo de elasticidade transversal do material G vezes o momento polar de inércia J. Então, o nosso ângulo de torção relativo ele vai ser igual a TL dividido por G vezes 2π Rm elevado ao cubo vezes a espessura Tzinho. Beleza? Então, com isso, a gente encontra o nosso ângulo de torção relativo, certo? Então, essa nossa primeira questãozinha aqui, vocês podem perceber que é uma questão literal, certo? Não tem nenhuma medida em números. Não tem nenhuma representação numérica das medidas, certo? É uma questão literal. Agora vamos para a nossa próxima questãozinha. Nossa próxima questão vai ser a questão de número 9. É o nosso exemplo 9, certo? Então tá aqui ele. Então o que é que ele pede nessa questãozinha 9 aqui? O que é que ele pede na questão 9? Ele nos mostra aqui um tubo. Esse tubo está engastado aqui nesse ponto E, certo? Ele é um tubo feito de bronze C86-100, certo? É a referência do material. Ele tem uma seção transversal retangular, mostrada aqui como está na figura, certo? Se ele for submetido a 2 torques, quer dizer, aqui no caso desse tubo, nós vamos ter 2 torques. Nós vamos ter um torque aqui no ponto D e vamos ter um torque no ponto C. No ponto D, nós vamos ter um torque no sentido horário de 25 Nm. E no ponto C, nós vamos ter um torque no sentido anti-horário de 60 Nm, certo? Então, o que é que ele pede na questão? Ele pede para a gente calcular a tensão de cisalhamento média nos pontos A e B, certo? Então, a gente vai ter uma tensão de cisalhamento na paredezinha lateral aqui, no ponto A, e uma tensão de cisalhamento na paredezinha, na parte de cima do tubo. E ele pede para a gente calcular a tensão de cisalhamento média em cada um desses pontos. Além disso, ele pergunta qual é o ângulo de torção, φ, da extremidade C do tubo, certo? Então, são 3 perguntas. A tensão de cisalhamento média no ponto A, a tensão de cisalhamento média no ponto B e o nosso ângulo de torção φ na extremidade C, certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai calcular nessa questão é a nossa área média AM, certo? É a nossa área média AM, porque a gente vai precisar dessa nossa área média para calcular a tensão de cisalhamento e para calcular o ângulo de torção, certo? Então,
Quanto é que vai ser o valor dessa nossa areazinha média? Pessoal, a nossa área média, nós já vimos que nós vamos medir essa área média a partir da linha de centro da parede do nosso tubo, certo? Então essa área média vai ser a partir da linha de centro da parede do nosso tubo, certo? Então, como nós temos uma parede retangular, nós vamos ter 60 milímetros, menos as diferenças, as duas pontas, que vai ser 3 milímetros, né? Eu vou ter 1,5 desse lado e 1,5 desse lado, milímetro, né? Então dá um total de 3 milímetros. Então, essa medida aqui, ela vai ser 60 menos 3 milímetros, vezes 40 menos 5 milímetros. Que eu vou ter que tirar a diferença de 2,5 milímetros desse lado e 2,5 milímetros desse lado. Então eu vou ter 40 menos 5 milímetros, certo? Já transformando em metro, eu vou ter uma área média de 0,002 metros quadrados, certo? Então, calculada a nossa área média e aplicando a nossa fórmula da tensão de cisalhamento média, nós encontramos rapidamente os valores das tensões de cisalhamento média no ponto A e no ponto B, certo? Para o nosso ponto A, a nossa tensão de cisalhamento média no ponto A vai ser igual ao torque no ponto A, dividido por 2 vezes a espessura da parede no ponto A, vezes a nossa areazinha média da nossa tubulação, certo? Então, quanto é que vale a torção no ponto A, pessoal? A torção no ponto A vai ser quanto? Vai ser 60 Nm no sentido anti-horário, menos 25 Nm no sentido horário. Então, eu vou ter uma torção de 35 Nm, certo? Dividido por 2 vezes a espessura do tubo no ponto A, que vale 5 milímetros, né? Aqui eu já coloquei em metros, 0,005 metros, vezes a nossa área média que eu já calculei aqui, certo? 0,002 metros quadrados. Então, com isso, a gente encontra uma tensão de cisalhamento média no ponto A de 1.750.000 Pascal. Transformando para megapascal, eu vou ter 1,75 megapascal, certo? Então, calculamos a tensão de cisalhamento média no ponto A. Agora nós vamos calcular a tensão de cisalhamento média no ponto B. Para a tensão de cisalhamento média no ponto B, nós vamos aplicar a mesma fórmula, certo? Então aqui no caso nós vamos ter o torque no ponto B, dividido por 2 vezes a espessura da parede no ponto B, vezes a nossa área média. O torque no ponto B, pessoal, vai ser o mesmo torque no ponto A, certo? Vai ser 60 Nm menos 25 Nm, que dá 35 Nm. Então, a nossa tensão de cisalhamento média no ponto B vai ser igual a 35 Nm dividido por 2 vezes a espessura da parede no ponto B. Aqui nós já vamos ter uma diferençazinha, né? A espessura aqui da parede no ponto B, ela vai ser 3 milímetros, não vai ser mais 5 milímetros, certo? Então, 2 vezes 0,003 metro, vezes a nossa áreazinha AM, que vale 0,002 metros quadrados, certo? Então, fazendo essas continhas, nós encontramos um valor da tensão de cisalhamento média no ponto B igual a 2.916.666,67 Pascal. Transformando isso para megapascal, nós vamos ter uma tensão de cisalhamento média igual a 2,92 megapascal, certo? Então, com isso, a gente pode perceber que quanto menor for a espessura da parede do nosso tubo, maior será a nossa tensão de cisalhamento média, certo? Então, o valor dessa tensão de cisalhamento média, ela é inversamente proporcional à medida da espessura da parede do nosso tubo, no ponto em que nós estamos calculando a nossa tensão de cisalhamento média, certo? Isso é uma conclusão importante. Agora vamos para o cálculo do nosso ângulo de torção. Vamos para o cálculo do nosso ângulo de torção.
O nosso ângulo de torção CE, que é o ângulo de torção no ponto C em relação ao ponto E, vai ser igual ao ângulo de torção CD, quer dizer, o ângulo de torção de C em relação ao ponto D, mais o ângulo de torção DE, que é o ângulo de torção de D em relação ao ponto E, certo? Então, vamos lá. Quanto é que vale o nosso ângulo de torção CD? O nosso ângulo de torção CD vai ser igual ao torque no trecho CD, vezes o comprimento do trecho CD, dividido por 4 vezes a área média ao quadrado, vezes o modo de elasticidade transversal do material, vezes a integral de linha de 1 sobre T ds. Certo? O nosso ângulo de torção DE, nós vamos aplicar a mesma forma. Então, vai ser igual ao torque, no nosso trecho DE, vezes o comprimento do trecho DE, dividido por 4 vezes a área média ao quadrado, vezes o modo de elasticidade transversal do material, vezes a integral de linha de 1 sobre T ds. Agora, nós simplesmente vamos substituir os valores nas fórmulas, certo? Então, pessoal, aqui a gente pode deixar em evidência essa parte do denominador aqui, né? Que é a mesma para as duas expressões. Então, nós vamos ter 1 sobre 4 vezes a área média ao quadrado, que é 0,002 metros quadrados elevado ao quadrado, vezes o modo de elasticidade transversal do material, que vale 38 gigapascal, que aqui eu já vou transformar para pascal, certo? Newton por metro quadrado. Então, eu vou ter 38 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado. Então, deixando isso em evidência, abrindo o colchete aqui, eu vou ter o torque CD, que vale 60 Nm, vezes o comprimento CD, que vale 0,5 metros, vezes a integral de 1 sobre a espessura ds. Então, vamos lá. Integral de 1 sobre a espessura ds. Beleza, então vamos lá. Então, quanto é que vale a nossa integral de ds sobre t? A nossa integral de ds sobre t, pessoal, vai valer quanto? Então, nós vamos ter duas paredes de tubo com um comprimentozinho ds de 57 milímetros, certo? Dividido pela espessura de 5 milímetros, mais duas paredezinhas do tubo com o ds medido em 35 milímetros, dividido pela espessura de 3 milímetros. Então, pessoal, o que foi que eu fiz aqui? Eu dividi em duas partes, certo? Essa integral de ds sobre t, eu dividi em duas partes. Então, a primeira parte vai ser os comprimentos dessas duas paredes aqui mais espessas, que é a primeira parte, certo? Então, quanto é que vai ser aqui a minha integral de ds dessas duas paredezinhas? Vai ser duas vezes os comprimentos ds. Quanto é que vale esse comprimentozinho ds? O comprimento ds, pessoal, vai ser igual a 60 milímetros menos 1,5 milímetro desse lado, menos 1,5 milímetro desse lado. Então, eu vou ter 57 milímetros, certo? Que é o comprimentozinho da minha linha de centro da parede do tubo. É o comprimentozinho da linha de centro da parede do tubo. O meu comprimento ds é o comprimento da linha de centro da parede do tubo. Então, vai ser 60 menos 1,5, que dá 57, certo? Vezes 2, porque são duas paredes, dividido pela espessura de cada uma das paredes, que é 5 milímetros, certo? Então, mais as outras duas paredezinhas. As outras duas paredes, nós vamos fazer a mesma coisa. Vai ser 40 menos 2,5 milímetros desse lado, menos 2,5 milímetros desse lado. Então, vai ser 40 menos 5, que dá 35 milímetros, dividido pela espessura de cada uma dessas paredes aqui, que vale 3 milímetros, certo?
Então, com isso, eu vou ter o valor da minha integral de linha ds sobre t, que vai ser igual a essa expressão aqui, certo? 2 vezes 57 milímetros dividido por 5 milímetros, mais 2 vezes 35 milímetros dividido por 3 milímetros. Beleza? Ok. Então, pessoal, essa expressão aqui... Isso aqui ficou apagado, né? Mas não tem problema não. Essa expressão aqui, ela vai se repetir aqui, certo, galera? Essa expressão que ficou apagada aqui, ela vai ser igual a essa expressão aqui. Então, a única coisa que vai mudar aqui é o torque multiplicado pelo comprimento, certo? No caso do nosso trecho DE, o torque DE, ele vai ser igual a 60 menos 25, que vale 35 Nm. E o nosso comprimento DE vai ser igual a 1,5 metros, certo? E essa expressão aqui, ela vai se repetir desse lado aqui, certo? Ela vai se repetir desse lado. Beleza? Então, fazendo todas essas continhas aqui, nós vamos chegar nessa expressão final aqui de baixo, certo? Essa expressão aqui, ó, 2 vezes 57 dividido por 5, mais 2 vezes 35 dividido por 3, vai dar 46,13, certo? Como aqui a unidade é milímetro por milímetro, esse númerozinho ele fica adimensional, certo? Então, nós vamos ter 46,13 aqui e 46,13 aqui, certo? 60 vezes 0,5 vai ser igual a 30 newton vezes metro quadrado. Multiplicado por essa expressão, que é 46,13, mais 35 vezes 1,5, que dá 52,5 newton metro quadrado, vezes a mesma expressãozinha que dá 46,13, certo? E aqui, pessoal, nós vamos multiplicar todos esses valores aqui, né? Vamos multiplicar tudo isso aqui, certo? Como é que vai ficar isso daqui? Newton por metro quadrado. Então, nós vamos multiplicar 0,002 metros quadrados ao quadrado, vezes 4, vezes 38, vezes 10 à nona. Então, multiplicando tudo isso, nós vamos chegar em 608 vezes 10 à terceira, e a unidade aqui vai ser metro à quarta vezes newton dividido por metro quadrado. Então, vai ser newton vezes metro quadrado. Aqui está errado, viu, galera? Aqui é newton vezes metro quadrado. 608 vezes 10 à terceira, newton vezes metro quadrado. Certo? Está errado aqui, certo, galera? Não tem nada, não. Deixando todas as unidades em newton e metro aqui, deixando tudo em newton e metro, a resposta do nosso ângulo de torção vai ser em radiano, certo? Beleza? Então, fazendo essas continhas aqui, depois vocês dão uma conferida para ver se realmente bate aqui, certo? Nós vamos ter um ângulo de torção CE igual a 6,259 vezes 10 a menos 3 radianos. Então, esse é o nosso ângulo de torção do ponto C em relação ao ponto E, que é onde está fixa aqui o nosso tubo de bronze, certo? Então, com isso, a gente finaliza a nossa questãozinha 9, certo? Com isso, a gente finaliza a nossa questão 9. Vamos agora para o exemplo 10. Vamos para o exemplo 10, beleza? Então, vamos lá. Vamos para o exemplo 10, certo? Então, pessoal, aqui no nosso exemplo 10, aqui, nós vamos ter um tubo formado por 3 chapas de A36 com 5 milímetros de espessura cada chapa, certo? Então, essas 3 chapas, elas devem estar soldadas aqui, né? Vão formar esse nosso tubozinho triangular, certo? Vão formar esse tubozinho triangular aqui, beleza? Que é um triângulo com 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, certo? 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, que é o nosso triângulozinho equilátero, né?
Então, o que é que ele pede aqui? Ele pede para a gente calcular um determinado torque máximo, ao qual o tubo pode ser submetido se a tensão de cisalhamento admissível máxima for 90 megapascal. E além disso, ele limita também o nosso ângulo de torção a um ângulo de torção de 2 vezes 10 a menos 3 radianos, certo? Beleza? Então vamos entender aqui. O que é que ele quer aqui? Ele quer que a gente calcule um torque máximo. Que esse tubo triangular pode ser submetido, certo? Contanto que não gere tensões de cisalhamentos acima de 90 megapascal e não gere não gere um ângulo de rotação superior a 2 vezes 10 a menos 3 radianos, certo? Então nós temos que obedecer essas duas condições do problema. Ele quer que a gente calcule o torque máximo que esse tubo vai suportar, atendendo a essas duas limitações da nossa tubulação, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer novamente é calcular o nosso a nossa áreazinha AM, certo? Vamos calcular primeiro a nossa áreazinha AM, certo? Então, como se trata de uma área triangular, a nossa áreazinha AM vai ser igual a B vezes H sobre 2. Lembrando que a nossa área, ela é calculada a partir da linha de centro da parede do nosso tubo triangular, certo? A nossa área é a partir da linha de centro da parede do nosso tubo, certo? Então, pessoal, nós precisamos saber quanto é a medida desse lado aqui. Deixa eu aumentar aqui, que está muito pequeno, né? Então a gente precisa saber dessa medida aqui. Essa medida aqui ele já deu, né? Ele já deu a medida. Então fica mais fácil ainda. Então essa medidazinha aqui da base vai ser 200 milímetros. E ele diz que o ângulo entre os lados é 60 graus. Então ele é todo equilátero, certo? Então, pessoal, a nossa área vai ser igual à base, que é 200 milímetros, vezes a altura, que vai ser 200 vezes seno de 60, dividido por 2, certo? Com isso a gente encontra a nossa areazinha AM, certo? A nossa areazinha AM em metro quadrado vai ser igual a 1,732 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, certo? Então, calculada a nossa areazinha AM, agora a gente vai simplesmente aplicar a fórmula da tensão de cisalhamento média para poder encontrar o nosso torque máximo, certo? A tensão de cisalhamento médio vai ser igual ao torque dividido por 2 vezes a espessura do nosso tubo vezes a nossa areazinha média que a gente já calculou aqui, certo? Então, esse valor de tensão aqui, obrigatoriamente tem que ser menor ou igual à nossa tensão de cisalhamento admissível, certo? Então, o nosso torque ele tem que ser menor ou igual à tensão admissível, que é 90 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado, vezes 2, vezes a espessura do nosso tubo, que em metro vai ser 5 vezes 10 a menos 3 metros, vezes a nossa areazinha em metro quadrado, que vai ser 1,732 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, certo? Então, multiplicando tudo isso aqui, a gente encontra o nosso torque limite em Newton vezes metro quadrado. Aqui eu já transformei em quilonewton vezes metro quadrado, certo, galera? Se vocês multiplicarem todos esses valores aqui, vocês vão encontrar um valor em newton vezes metro, certo? Porque metro quadrado vai cortar com esse metro quadrado, então a medida vai ficar em newton vezes metro. Nosso torque vai ser em newton vezes metro. Então aqui embaixo eu já transformei em quilonewton vezes metro, certo? Beleza? Então eu peguei a medida em newton, peguei a medida em newton para quilonewton eu dividi por 1000, certo? Dividi por 1000 e achei em quilonewton, certo? Então nosso torque obrigatoriamente ele tem que ser menor ou igual a 15,59 kN vezes metro, certo? Então essa é uma das limitações do nosso torque, certo? Essa é uma das limitações do nosso torque. Agora nós vamos aplicar a fórmula do ângulo de torção
para encontrar o nosso outro valor de torque limitante, certo? Agora limitado pelo nosso ângulo de torção. O nosso ângulo de torção, a gente sabe que ele é igual ao torque vezes o comprimento do tubo, dividido por 4 vezes a áreazinha AM elevado ao quadrado, vezes o nosso mó de elasticidade transversal do material, vezes a integral de linha de 1 sobre T ds. Certo? Então, pessoal, essa expressão aqui, obrigatoriamente, ela tem que ser menor ou igual ao ângulo máximo de torção dado pela questão. Então, essa expressão, obrigatoriamente, tem que ser menor ou igual ao ângulo de torção máximo dado pela expressão. Então, agora é só substituir os valores, certo? Então, aqui nós vamos ter o nosso torque, né? Que a gente está querendo encontrar, vezes o comprimento do tubo, que vale 3 metros, né? Foi dado aqui na questão, o comprimento de 3 metros, vezes a nossa integral de ds sobre t. Então, o nosso Szinho vai ser igual a 3 vezes o comprimento do lado do triângulo, que vale 200 milímetros, né? Então, aqui vai ser 3 vezes 0,2 metros, dividido pela espessurazinha da parede do nosso tubo, que vale 5 milímetros. Então, nós vamos ter 3 vezes 0,2 metros dividido por 0,005 metros. Isso tudo dividido por 4 vezes a nossa áreazinha M elevado ao quadrado. A nossa áreazinha M em metros quadrados vale 1,732 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Tudo isso elevado ao quadrado, vezes o mó de elasticidade do material, que é um aço A36. O aço A36 ele tem um mó de elasticidade de 75 gigapascal. Colocando a medida do mó de elasticidade transversal em Newton por metro quadrado, nós vamos ter 75 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado, certo? Então, tudo isso daqui tem que ser menor ou igual ao nosso ângulo de torção, certo? Então, pessoal, o nosso T, passando essa parte do denominador para o outro lado, multiplicando pelo ângulo de torção φ, e passando essa parte do numerador dividindo pelo nosso ângulo de torção φ, nós vamos ter um valor de torque obrigatoriamente menor ou igual a o nosso ângulo de torção máximo, né, que é 2 vezes 10 a menos 3 radiano, vezes tudo isso daqui, né, a multiplicação de tudo isso daqui. Aqui nós vamos ter a unidade, aqui vai ser metro quadrado ao quadrado é metro à quarta. Metro à quarta dividido por metro quadrado vai ficar metro quadrado, né? Metro quadrado vezes metro, metro ao cubo, vezes Newton. Então, a unidade aqui vai ser Newton vezes metro ao cubo. Multiplicando tudo isso aqui, nós vamos encontrar esse valor de 449.973,6 Newton vezes metro ao cubo. Dividido por 3 vezes 3, que dá 9, né? 9 vezes 0,2 dá 1,8. Então, tudo isso dividido por 1,8 metro vezes metro, metro quadrado. Certo? Beleza? Então, esse metro quadrado corta com esse 3 aqui, fica metro aqui em cima. Então, aqui nós vamos encontrar o valor aqui do nosso torque limite em Newton vezes metro. Então, esse valor encontrado em Newton vezes metro, para achar em quilonewton, eu simplesmente dividi por 1000, certo? E com isso, nós encontramos mais um valor de torque limitante, sendo esse torque obrigatoriamente menor ou igual a 0,5 kN vezes metro, certo? Beleza? Então, pessoal, o nosso torque máximo, ele não pode passar de 15,59 kNm e também não pode passar de 0,5 kNm. Então, o que vai estar limitando o nosso torque máximo vai ser o ângulo de torção, certo? O ângulo de torção é que vai limitar o nosso torque máximo. Então, o nosso torque máximo, obrigatoriamente, ele vai ser igual a, no máximo, 0,5 kNm, que equivale a 500 Nm,
certo? Como esse é o nosso menor valor limitante, o nosso torque máximo obrigatoriamente vai ter que ser igual a esse valor aqui, certo? Beleza? Então, com isso, a gente finaliza mais uma questãozinha sobre paredes de tubos, tubos de paredes finas, né? Tubos de paredes finas, certo? E por hoje é só. Por hoje é só, certo? Finalizamos a nossa aula 3 finalizamos a nossa aulinha 3, né? Lembrando que finalizamos o conteúdo da nossa primeira provinha, né? Finalizamos o conteúdo de torção, né? No nosso capítulo 5, né? O nosso conteúdo da prova que vai até esse capítulo 5 de torção, certo? Finalizamos o conteúdo. Então, galera, finalizando aqui o conteúdo. Sim, aqui nós temos aquelas questõezinhas que, se eu não me engano, eu já havia passado para vocês, né, galera? Essas questõezinhas aqui de torção, eu já passei para vocês e vão contar como 30% da nota N1 de vocês, certo? Então, vocês vão ter que me entregar essas questõezinhas do capítulo 5, certo? Juntamente com as questõezinhas dos outros capítulos para poder formar aí 30% da nota N1 de vocês, certo? Então, que mais? Sim, hoje é a aula 3, a nossa aula 4 será uma aulazinha de revisão para a nossa prova, certo? E depois nós faremos a nossa primeira provinha N1, certo? Então, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que tenha ficado claro para vocês esse conteúdo de tubos de paredes finas, certo? Espero que todos tenham compreendido esses exercícios que a gente resolveu aqui, certo? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo Google Classroom ou mandar um e-mail para mim, que eu pretendo responder o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.